Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Irmãos, nós estamos estudando um tema muito importante em nossa igreja. Pegamos o título do texto de C.S. Lewis, um autor cristão muito inteligente, já falecido, Cristianismo Puro e Simples, onde a gente vai trabalhar essas perguntas que estamos vendo por aqui. E no domingo passado, o nosso pastor Renan, ele falou um pouco sobre quem é Jesus Cristo. Mostrou os seus atributos, as suas afirmações. E hoje nós iremos trabalhar um pouco quem nós somos, como estão vendo por aí. Renan pegou a parte boa, falando de Jesus, só coisa boa. Agora comigo vai ser um pouco difícil, porque vou ter que falar algumas verdades que podem doer aos nossos corações, mas são verdades. Então que entendamos dessa maneira. Meu irmão, vamos abrir, por favor, em Efésios, capítulo de número 2. Nós iremos ler a partir do verso de número 1. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nessa semana você parou para pensar em si mesmo? Quantas vezes nessa semana você parou de fazer o que estava fazendo para refletir, meditar um pouco em quem você é? É um fato, meus irmãos, que nós vivemos em uma sociedade, inseridos dentro dessa sociedade extremamente antropocêntrica. Essa sociedade que coloca o homem no centro de tudo. O homem é o ser mais importante do mundo. A sociedade fala isso para nós. E isso está, inclusive, sendo inserido no segmento religioso. A gente percebe diversas igrejas por aí, diversos pastores por aí, apóstolos até por aí, que acabam decretando, declarando, ordenando coisas a acontecer, como se eles fossem Deus. Eles fazem isso porque eles colocam o homem no centro de todas as coisas. Eles querem o lugar de Deus, mas não é bem assim que funciona. Aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles entendem o papel de Deus. Entendem que Deus é a razão da nossa existência. Deus é o Criador, o sustentador, o governador de todas as coisas. Nós existimos para Deus e não Deus existe para a gente. O homem não pode, então, ocupar o lugar de Deus de forma alguma. Mas será que isso nos impede de pensarmos em nós mesmos? Será que isso impede a gente de meditar acerca do nosso ser? Eu creio que não. E é isso que nós vamos fazer aqui esta noite. Vamos meditar nisso, porque precisamos saber quem somos. Precisamos saber por que fazemos o que fazemos. Precisamos nos conhecer melhor. Vamos ler a passagem de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos orar. Ó Deus, nós
Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós tememos, nós trememos diante da Tua palavra, ó Pai. E queremos Te rogar, Senhor, que hoje Tu esteja conosco, nos conduzindo, ó Pai. Tirando, ó Deus, todo o nervosismo, Senhor, toda angústia, todo sentimento ruim, ó Pai. Por favor, fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que essa palavra, Senhor, entre em nosso coração de maneira que saiamos impactados daqui para a glória do Teu nome. Nós Te oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você já passou por alguma situação em que você se encontrou totalmente perdido, abandonado, sem expectativa, sem esperança nenhuma e de repente foi socorrido? Será que você já passou por algum problema desse tipo? A gente vê várias histórias por aí de bandidos, por exemplo, que sequestram pessoas e depois as largam aí naquelas estradas distantes, escuras, onde não tem ninguém. E depois essas pessoas ficam sem expectativa, sem esperança nenhuma, não conseguem se alegrar de modo algum. E quando tudo caminha para um final terrível, alguém as socorre. Se você não ouviu alguma história desse tipo com algum conhecido seu, é capaz até de ter acontecido com você. De acordo com como esse mundo está desse jeito, talvez aconteça com você algo do tipo. Eu conheço a história de um homem. Este homem, ele tem uma história semelhante a essa que eu acabei de contar. Não totalmente igual, mas tem seus traços de semelhança. Esse homem nasceu em uma família amável. Este homem, ele nasceu numa família unida. Cresceu, foi amado, amou, mas em dado momento da sua história, ele começou a fazer algumas coisinhas erradas. Ele começou a desobedecer os seus pais, ele começou a ter intriga com seus irmãos, começou a brigar com seus amigos, conhecidos, até com desconhecidos. Este homem foi crescendo e foi percebendo aos poucos que não tinha ninguém. O tempo passava, o tempo corria, e cada vez mais ele se achava sozinho, perdido. E aí começou a procurar satisfação em outras coisas do mundo. Procurou em relacionamentos, em bebidas, em prostituição, em vício em drogas e tudo mais que o mundo pode oferecer. E em dado momento da história, isso começou a deixar ele muito vazio. De tal maneira que ele só pensava em tirar sua própria vida. Ele só pensava em suicídio o tempo inteiro. Este homem estava perdido, meus irmãos. Ele não tinha nem conhecimento dos seus pecados. Mas humanamente falando, ele estava perdido. Estava numa estrada distante, escura, sem esperança alguma, sem expectativa alguma. Mas Deus o alcançou. Deus mudou a sua vida. Deus o resgatou do império das trevas. Fez ele ter compreensão de seus pecados e o ajudou nesse momento. Este pecador perdido, ele foi encontrado e salvo por Jesus Cristo. E isso é o que nós vamos falar um pouco hoje, em Efésios capítulo 2. Essa epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre 60 e 62 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo devia estar na prisão quando escreveu isso. Talvez essa aqui seja uma das cartas da prisão, a carta aos Efésios, que os efésios eram aqueles cidadãos da cidade de Éfeso, muito conhecida antigamente, era muito importante para o Império Romano, até porque era a capital da província romana, ali na região asiática. E não somente isso, a gente percebe pela história do cristianismo mesmo que a cidade tornou-se muito importante ali nos primeiros séculos. E essa cidade, ela era muito famosa antigamente, exatamente porque tinha um grande e belo templo, dedicado a uma deusa chamada Artemis, uma figura de divindade local. Esse templo era tão grande, tão belo, meus irmãos, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então essa cidade de Éfeso era muito conhecida. E o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho lá. Mas dizem por aí muitos estudiosos que essa não é somente uma carta destinada aos Efésios. Muitos estudiosos acabam dizendo que é uma carta circular, que tinha talvez o destinatário mais do que os Efésios. Eles talvez fossem divulgar a carta em outras igrejas ali na Ásia, mas não vamos nos ater a isso. O fato é que
O evangelho chega nesse lugar provavelmente por meio da pregação de um casal muito abençoado, Áquila e Priscila. E depois o apóstolo Paulo chega lá, estabelece a igreja, pastoreia por aproximadamente 3 anos, e depois deixa o seu filho na fé, Timóteo, para dar continuidade na obra que fora começada. De maneira semelhante, como ele fez com seu outro filho na fé, o Tito, quando deixou na ilha de Creta, para também continuar a obra ali que fora começada. E os dois, dentre vários objetivos, tinham um específico, que era confrontar as ações dos falsos mestres ali naquela região. Então, esse é o cenário que a gente vai ver quando a gente olha para a carta aos Efésios, e é interessante para nos preparar para o que há de vir neste momento. A epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa falando ali no capítulo 1 de o propósito da igreja, o propósito de Deus para a igreja. E depois fala de algumas doutrinas cruciais para a compreensão do evangelho, que precisa ter impacto na igreja. Essas doutrinas são a predestinação, a redenção, a herança dos santos, também os recursos em Cristo Jesus. Isso é tudo importante. Esses 3 primeiros capítulos são mais doutrinários, mais teológicos, e depois, nos últimos 3, ele fala um pouco sobre a conduta de vida, como o cristão deve viver. Ou seja, como se o apóstolo Paulo estivesse pregando um sermão e depois aplicando, como a gente faz aqui na igreja. E no capítulo 2 agora, onde nós chegamos, o apóstolo Paulo começa falando de algo extremamente importante para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. E olhando, meus irmãos, para esse texto, eu só consigo compreender uma coisa: o pecador perdido só pode ser salvo e encontrado em Cristo. Não há outro caminho. E eu fiz uma pergunta ao texto. Espero que vocês olhem aí no boletim informativo de vocês. Vai estar 3 respostas, vão ter 3 respostas a essa pergunta. A pergunta é: como é o processo de salvação do pecador perdido? Como funciona isso? Quais são as etapas? Eu listei 3, vocês vão ver aí. A primeira delas é que antes de Cristo, o pecador estava condenado por seus pecados. Antes de Cristo, o pecador estava condenado por seus pecados. Essa verdade diz respeito aos versículos 1 a 3. E é muito forte isso, meus irmãos. Quando a gente lê esse trecho, a gente percebe uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, ele destaca a importância que tem da gente saber quem a gente é. A importância que tem a nossa própria autoconscientização. A gente precisa saber de uma coisa crucial antes de começar esse texto, meus irmãos. E essa coisa é que nós somos pecadores. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Não existe ninguém melhor que o outro. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. Às vezes a gente não percebe essa verdade acerca de nós mesmos, mas é uma verdade. O grande pregador Charles Spurgeon, um dos exímios pregadores do passado, quando tinha 14 anos, que se converteu, ele escreveu algo interessante acerca da sua compreensão de pecado. Ele falou: não tenho dúvidas ao afirmar que aqueles que examinavam a minha vida não podiam encontrar nenhum pecado extraordinário. Mas quando eu olhava para mim mesmo, via um ultrajante pecado contra Deus. Eu não era como os outros meninos. Eu não era mentiroso, desonesto, desbocado e coisas desse tipo. Mas de repente, me deparei com Moisés, carregando as tábuas da lei, os 10 mandamentos de Deus. E ao ler aquelas palavras, eu tive a impressão que elas se juntavam para me condenar diante desse Deus 3 vezes santo. Ele compreendeu o seu estado de pecaminosidade, meus irmãos, assim como nós precisamos, porque o apóstolo Paulo aqui, nesses 3 versículos, ele está destacando de maneira enfática a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa e algumas consequências disso. O fato é que nós estávamos perdidos, condenados, separados, distantes de Deus. E por causa do pecado, meus irmãos, o texto aqui vai nos indicar pelo menos 4 consequências, 4 efeitos do pecado em nossas vidas.
Acompanhe comigo. O primeiro é a questão da nossa morte em delitos e pecados. E algumas traduções mostram que Deus nos vivificou enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Eu não sei se algum dos irmãos tem alguma tradução dessa na sua Bíblia. Mas eu creio que é de conhecimento dos irmãos também que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua universal daquele tempo de Jesus. E quando a gente vai para o original grego, a gente não percebe essa sentença no texto. Deus nos vivificou enquanto, no começo, não existe. Na verdade começa depois, falando da questão de que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não fala Deus nos vivificou enquanto. Então, qual seria uma resposta razoável para isso? Por que tem em nossas Bíblias? É um acréscimo de alguns tradutores, em minha opinião, infeliz. Eu não sei de nada, sou muito leigo, mas na minha opinião é infeliz, porque eu entendo claramente que o apóstolo Paulo aqui ele quer destacar primeiro a nossa condição pecaminosa, para depois enfatizar a obra de Deus em nossas vidas. Isso aqui, talvez a gente entenda que os tradutores eles têm uma boa intenção de destacar a obra de Deus desde o princípio na vida do pecador, mas como a gente vai ver aqui no texto, ele está tirando um pouco o foco do que o apóstolo Paulo quer dizer. E como é que a gente percebe isso? A gente vai para o contexto, Efésios capítulo 1, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está em uma grande oração a Deus, pedindo para que o Senhor ilumine os olhos do coração dos efésios, para que eles entendam o chamamento de Deus, eles entendam a riqueza da herança dos filhos de Deus e também que entendam melhor o grande poder de Deus. Eles precisam entender primeiro o grande poder de Deus. E que maneira melhor seria essa do que enfatizando primeiro a nossa sujeira e depois contrastando com a obra de Deus, o poder de Deus que transformou as nossas vidas. Isso é o que o apóstolo Paulo quer fazer aqui nesse texto, meus irmãos. E a expressão mortos em delitos e pecados, ela precisa ser bem analisada, porque infelizmente existe muita gente por aí que acaba distorcendo o que esse texto realmente significa. E para tristeza nossa, inclusive alguns reformados, calvinistas, presbiterianos também. A gente olha para aqui e às vezes conclui, o homem morto ele não pode fazer nada. O homem morto não pode respirar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o bem. Eu concordo em parte, meu irmão. Mas quando a gente lê principalmente o nosso reformador João Calvino, ele mesmo garante que o homem morto pode fazer muita coisa, inclusive o bem. Inclusive o bem, meus irmãos. Rejeitar isso é você ir de contra as verdades que a gente vê no dia a dia. Eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, quando se junta um mutirão, uma multidão de pessoas em um movimento de doação de sangue. Muitos estão lá fazendo aquele bem, se juntam e percebam que poucos daqueles são crentes. É interessante isso. Poucos são crentes, mas estão realizando um bem. A gente percebe também que rejeitar isso é uma rejeição à própria Escritura, é uma rejeição à Bíblia Sagrada. Lá em 2 Crônicas, quando vemos a história do rei Joás, lá fala o quê? Que ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias de sua vida. Mas no capítulo 24 a gente percebe que o fim dele foi trágico. O próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 33, ele fala assim: se vocês fizerem o bem aos que lhes fazem bem, qual é a sua recompensa? Até os pecadores fazem isso. Pecadores, logicamente, no sentido de ímpios, não regenerados, que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Até os pecadores fazem o bem, meus irmãos. O homem morto faz o bem. Só que este bem intitulado de bem natural. O homem morto ele pode fazer o bem natural. Isso é um ensinamento da própria Escritura. Mas esse bem natural ele não chega nem aos pés do bem espiritual. Este homem morto ele é incapaz de fazer. A gente olha para a Bíblia Sagrada e o que é que a gente percebe? O homem que não conhece ao Senhor Jesus, ele não consegue nem discernir adequadamente as coisas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo depois a outra epístola, ele fala o quê? Que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não creem. Então o homem não consegue de forma alguma, meus irmãos, discernir as coisas de Deus, optar por Deus, escolher
por Deus ou algo do tipo. É impossível o homem fazer algum bem espiritual. Somente o Senhor sabe, meus irmãos, a real motivação do nosso coração quando a gente faz um bem natural, por exemplo. Somente o Senhor sabe se aquilo realmente é um ato de obediência, um ato de uma vontade de glorificar a Deus por um mandamento dele. Se não for, não é um ato de fé. Então nunca será um bem espiritual. O homem não consegue fazer o bem espiritual. Essa é a verdade que eu quero trazer para os irmãos hoje. Então a gente percebe que até o melhor dos homens, aquele que tem poucos pecados, entre aspas, até ele é cheio de orgulho, meus irmãos, está rejeitando a Cristo até que tenha um encontro com Ele. Somente quando o Senhor nos transforma, somente quando acontece um milagre em nossa vida, quando o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz um milagre em nossas vidas, a gente consegue responder com fé em Jesus. Somente por meio do Espírito Santo a gente consegue discernir as coisas do Espírito. O homem comum não consegue fazer isso de modo algum. Então, a gente percebe que o termo morte aqui nesse texto, como muitas vezes na Bíblia Sagrada, significa separação. Então, nós estamos mortos em delitos e pecados, estamos separados, longe de Deus. Essa é uma consequência grave do pecado, a primeira. E a segunda é que nós estávamos seguindo o curso deste mundo, como diz o texto. Ou seja, nós estávamos andando de acordo com os padrões da sociedade em que estamos inseridos. De acordo com a cultura ao nosso redor, a gente estava agindo de maneira livre, pecando, fazendo coisa errada. Estava indo na onda, falando informalmente. E a terceira consequência é que nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satanás. Estávamos andando segundo Satanás. Estávamos andando segundo sua influência, o seu domínio, o seu reinado sobre a nossa vida. E isso é uma verdade dura. Por isso que eu falei que Renan pegou a parte boa, porque nós andávamos segundo Satanás. Isso precisa ser dito, meus irmãos. Nós estávamos perdidos, condenados. Muitos não gostam por aí de falar em condenação. Muitos escolhem não falar de inferno. Mas essa é uma verdade, meu irmão. A gente estava caminhando lentamente para o fogo do inferno por causa dos nossos pecados. E por causa disso tudo, dessas consequências que nós vemos aqui, nós encontramos a quarta e última consequência, que nós éramos merecedores da ira de Deus. Éramos merecedores da santa e justa ira de Deus. O castigo de Deus iria cair sobre nós. Os olhos de Deus estavam voltados para nós para derramar a sua ira. E era ira justa, meus irmãos, porque nós merecemos isso. Todos somos pecadores, lembram? Todos somos pecadores. Nós merecemos isso. Essa é a grande verdade. E por isso que admiro tanto um amigo meu que certa vez, quando estava pregando o Evangelho, ele falou: Lucas, o Evangelho é primeiro uma má notícia. Primeiro vem uma mensagem ofensiva que muita gente não gosta de ouvir. Essa mensagem precisa ser dita, meus irmãos. Estamos condenados. Primeiro precisamos ouvir isso. E quando nos vemos então nessa estrada distante, longe, escura, é que a gente fica sem expectativa, mas conhece o amor gracioso de Deus. É aqui, meus irmãos, que a gente olha para a cruz do Calvário e entende o que Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor fez isso por nós. O Senhor fez isso por nós, meus irmãos, e nós não temos como agradecer, não temos como retribuir isso de alguma maneira. Precisamos responder com fé, somente dessa maneira. Jesus Cristo, ele veio, se fez carne, se fez semelhante a nós, pobre, se compadeceu de muitas pessoas, andou entre os publicanos, entre os pecadores, as prostitutas, e os tratou com amor. Não os apontou, os estendeu a mão. Vinde até mim todos os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente por meio do Senhor Jesus a gente tem esse alívio, meu irmão. Não tem outra maneira. Precisamos olhar então para a cruz do Calvário, entender o que Jesus Cristo fez ao ser crucificado naquele momento. A cruz que era um instrumento de maldição naquela época. Quando a gente olha para hoje, a gente percebe a pior punição para um criminoso, sendo talvez a cadeira elétrica, enforcamento, alguém metralhado, fuzilado. Mas naquela época era a cruz. E Jesus Cristo foi até a cruz por nós, meus irmãos. Ele foi lá, ele estava lá, crucificado ao lado de dois transgressores. Um dos dois estava blasfemando do Senhor Jesus, estava zombando do Senhor Jesus, falando: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Acontece, meus irmãos, que Jesus era o Cristo, Jesus é o Cristo. Jesus podia salvar-se daquela cruz. Jesus podia salvar aqueles homens também. Então o que será que foi que segurou Jesus na cruz? Foi o amor, meus irmãos, o amor que ele sente por nós, que ele esteve pregado na cruz do Calvário porque nos amava, porque nos amou dessa maneira tão acentuada. E a gente não consegue muitas vezes compreender esse amor do Senhor por nós. Eu me pego muitas vezes viajando, pensando por que Deus decidiu nos amar. A gente sabe que Deus ele é gracioso, ele é amoroso, misericordioso, que a gente não merece. Mas por que Deus decidiu nos amar? Eu não sei. Eu sei que ele nos amou. E foi de uma maneira muito forte, meus irmãos. Cristo Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, seus inimigos, separados dele. Por meio de Jesus Cristo, então, temos a vida eterna. Amém? Por isso precisamos adorar Cristo por quem Ele é. Não somente porque Ele fez essa obra maravilhosa por nós, mas Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, que não esqueçamos disso. Alguns por aí dizem que Ele foi um impostor. Outros dizem que Ele foi um simples profeta, um revolucionário, um homem bom. Meus irmãos, para nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, meus irmãos, a razão da nossa existência. Ele é o Príncipe da Paz, o Santo de Israel. Ele nos reconciliou com Deus. Somente por meio dele temos acesso ao trono da graça do nosso Senhor. Então que glorifiquemos a Jesus por quem Ele é, porque Ele é Deus e nada menos que isso. A segunda etapa, meus irmãos, acompanhe no seu boletim, do processo de salvação do perdido, do pecador perdido, é que em Cristo o pecador é vivificado por Deus. Em Cristo o pecador é vivificado por Deus. Os versículos anteriores estão mostrando o quê? Realmente a nossa condição pecaminosa, a nossa sujeira, a nossa depravação diante de Deus. E é importante que a gente escute isso. Então, quando tudo está caminhando para realmente um final terrível, um final assombroso, naquela estrada distante, quando a gente está totalmente sem esperança, sem expectativa nenhuma, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele faz uso de uma conjunção adversativa, para aqueles que gostam de estudar português. Ele faz uso de uma palavra que traz um contraste grande de duas coisas que estão sendo ditas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês estavam mortos em delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês estavam condenados, meus irmãos, merecem a condenação, a ira de Deus. Vocês estão perdidos, sem esperança alguma. Não tem o que fazer para conseguir algo. Mas, porém, contudo, todavia, Deus fez o que vocês não poderiam fazer. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer de modo algum. De modo algum poderíamos fazer nada, éramos distantes de Deus. Mas Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E aí o texto vai dizer que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, e agora entendemos mais uma vez a ideia de contraste do apóstolo Paulo, mas ganhamos vida por parte de Deus. Vida em Cristo Jesus.
ganhamos vida através dele, vida juntamente com Cristo. Essa palavra que traz uma ideia de ligação, conexão, união com Cristo. Isso mostra claramente, meus irmãos, que o fato de estarmos aqui hoje, na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, louvando ao Senhor com alegria, dizimando, estando alegre em sua presença, escutando o sermão, pregando o sermão, se estamos vivos, é porque Jesus Cristo está vivo, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e nós estamos unidos com Cristo nisso, nós estamos unidos com o Senhor, temos uma ligação direta, fomos vivificados juntamente com Cristo, e isso é maravilhoso, meus irmãos. E visto que o Senhor nos deu vida, o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus, também achamos aqui algumas consequências, também achamos aqui alguns efeitos, ou melhor dizendo, alguns benefícios, porque agora é coisa boa. A gente percebe que a primeira consequência, o primeiro benefício, é que nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. E novamente entendemos o contraste que o apóstolo Paulo quer fazer. Morte, que ele falou lá no versículo 1, de mortos em delitos e pecados, e agora ressurreição. São duas coisas diferentes, duas coisas que são opostas, são contrárias umas às outras. E é interessante perceber que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uso de 3 verbos, ou 3 expressões muito importantes para a gente compreender o Evangelho. Ele falou as expressões deu vida, ressuscitou e fez assentar. Deu vida, ressuscitou e fez assentar. O teólogo John Stott, ele afirma que essas expressões aqui têm total ligação com 3 grandes eventos da carreira histórica do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus. Quais são elas? Fala-se sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus e também sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe isso e a gente confirma isso, não como alguns fazem por aí, transformando em alguma reza, mas com uma confissão de fé no credo apostólico. Ressuscitou ao 3º dia, ressurreição. Subiu aos céus, ascensão. Está sentado à direita de Deus, exaltação. Lá é o lugar onde Jesus Cristo está, meus irmãos. E nós estamos com Ele, porque estamos unidos a Cristo Jesus. Essa é uma verdade, meus irmãos. Deus nos ressuscitou, nos vivificou, nos exaltou também juntamente com Cristo. E eu olho para esse texto e fico encantado, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo não está falando especificamente aqui de Jesus Cristo. Perceba que ele está falando de nós. Ele não está falando que Deus ressuscitou, exaltou, vivificou a Cristo. Está falando que Deus nos vivificou, Deus nos ressuscitou e Deus nos exaltou em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. E a gente percebe que essa é uma das grandes verdades aqui da carta aos Efésios. A nossa união com Cristo, a nossa ligação com Cristo. E o fato que muitas pessoas pensam por aí, mas eu vou acabar de falar agora. O que nos faz cristãos, meus irmãos, não é a gente levantar a mãozinha num apelo extremamente emocional. O que nos faz cristãos é a nossa união com Cristo. É o mérito de Cristo e a gente recebe isso de graça. De graça, meus irmãos. E nós estamos unidos com Cristo. A gente percebe na carta aos Efésios que, pelo menos nesses 10 primeiros versículos aqui, o que mais tem é a expressão como em Cristo, por Cristo, com Cristo, nele, por meio de Cristo, tudo. Destaca uma coisa muito importante na compreensão do Evangelho. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. Essa é a verdade que o texto quer dizer para nós. E o que significa isso? Qual a implicação que isso pode ter em nossas vidas? Eu creio que pelo menos 2. Uma delas é boa e ruim ao mesmo tempo, e outra é muito boa também. A primeira implicação é que a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus. Somente em Cristo nós temos salvação, meus irmãos. E isto é muito bom. Isto é muito bom porque estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Ouvimos a palavra de Deus domingo após domingo, na semana também. Escutamos o Evangelho. Fomos vivificados por Deus em Cristo.
Mas e aqueles irmãos que estão distantes, que não têm acesso à palavra de Deus? Aquelas pessoas distantes, ali em Guiné-Bissau, por exemplo, onde a igreja esteve, que não têm acesso à pregação do Evangelho, como elas podem ser salvas, meus irmãos? Como elas podem ser salvas a não ser pela pregação do Evangelho? Isso é muito bom, porque nós somos salvos em Cristo, mas isso é perigoso para nós, porque isso precisa gerar, e se não gerar tem algum problema muito grande com a gente. Isso precisa gerar uma responsabilidade missionária. Isso precisa gerar em nós uma vontade de participar de missões. E vocês devem glorificar a Deus como eu glorifico todos os dias, por estarmos numa igreja missionária, uma igreja que investe mais da metade do que arrecada em missões. Temos missionários na igreja, temos missionários em outros lugares, em Joinville, ajudamos o pessoal em Guiné-Bissau e tantas outras coisas. Temos muitos seminaristas na igreja, temos muitos irmãos aqui loucos para pregar o Evangelho. E isso é graça de Deus para nós, meus irmãos. Então, invista o seu dinheiro nisso. Não vá comer uma pizza cara quando sair daqui. Não vá gastar dinheiro com um carro novo, grandão e bonitão no final do ano. Invista em missões. Invista em missionários. Vá, pregue, ore ou contribui, meu irmão. Não fique por fora disso. Por favor, não fique por fora disso. Isso é muito importante para a gente. Se estamos aqui hoje, é porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Não tem outro meio. Alguém pregou o Evangelho para a gente. Então que a gente também saia da nossa zona de conforto e vá pregar o Evangelho por aí também. Certo? A gente tem uma realidade grande aqui no Brasil, quando a gente olha para o norte do país, os ribeirinhos. A gente olha aqui para Paraíba, no interior, a gente percebe muitos quilombolas, muitos ciganos. A gente olha lá para a África, onde temos trabalho por lá também, e tem muita gente que não recebe o Evangelho, meus irmãos. Então não há desculpa para você não contribuir. Faça isso para a glória de Deus. Amém? A segunda implicação, meus irmãos, que é muito boa, é que a salvação é a obra de Deus e não nossa. Nós não temos participação nisso. A salvação é a obra de Deus. Ela nasce no coração de Deus e termina em Deus. Essa é uma verdade que a gente tem que escolher, acreditar em nossas vidas, porque não temos como nos aproximar de Deus se Ele não se aproximar da gente primeiro. Ele que opera, como eu falei, por meio do Espírito Santo em nossas vidas, e a gente é habilitado a crer em Jesus Cristo, a responder com fé ao Evangelho da graça, somente dessa maneira. O segundo benefício é que nós nos assentamos com Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos assentamos com Deus nos lugares ou regiões celestiais em Cristo Jesus. É interessante que o texto não está dizendo que nós iremos nos assentar com Deus. Embora a gente vá ver Deus face a face, eu creio piamente nisso. Mas o texto está dizendo que nós já estamos assentados com Deus em Cristo. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha isso aqui. Nós já estamos assentados com Deus em Cristo. E essas passagens aqui que realmente devem nos fazer refletir sempre. Imaginar, meditar na glória de Cristo, da sua obra incomparável. Olha o que Cristo conquistou para nós, meus irmãos. Além de todas as outras bênçãos espirituais. Nós estamos assentados com Deus em Cristo Jesus. E a gente não consegue compreender a totalidade, a complexidade dessa obra, do ser de Deus. Mas a gente pode perguntar por quê? Qual o propósito disso tudo? E aí entramos no versículo 7, que diz o último benefício, que nós perceberemos no futuro a riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. No futuro a gente vai perceber isso de uma maneira bem perceptível mesmo, bem clara. A abundante riqueza incomparável da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. O verbo mostrar aqui nesse texto, ele traz uma compreensão bem de manifestar claramente, de brilhar, algo muito forte. Ou seja, se nós não entendemos tão claramente hoje a riqueza da graça de Deus em Cristo, há uma promessa de que um dia iremos compreender melhor isso. Um dia iremos contemplar o nosso Senhor e compreender melhor a obra que Ele fez em nossas vidas, meus irmãos. Isso é melhor que tudo. Estaremos com o Senhor na glória, compreendendo isso e adorando a Ele eternamente, cantando Santo,
Santo, santo é o Senhor. Amém. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um exímio pregador do século XX, ele nos oferece pelo menos 2 aplicações nesse texto, nesse ponto desse texto aqui. A primeira é que o cristão não pertence mais ao mundo. O cristão agora, ele pertence ao reino de Deus. E a segunda é que o cristão não está mais sob o domínio de Satanás. Ele não é mais escravo do pecado, não está mais no reino de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos resgatou do império das trevas, do domínio de Satanás, e nos transportou para o reinado de seu Filho amado. Isso é o que Deus fez por nós, meus irmãos. Agora, então, estamos sob o domínio do Espírito Santo. Romanos diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nós não estamos mais sob o domínio de Satanás. É verdade que pecamos, todos os dias nós pecamos, mas agora o Espírito Santo é quem direciona a nossa vida em adoração a Jesus Cristo. E é isso que nós devemos compreender de maneira bem forte, meus irmãos. Estávamos completamente perdidos, separados de Deus, longe, condenados, mortos em nossas transgressões, longe, muito longe de Deus. Mas por meio de Cristo agora a gente está perto de Deus. É por isso que Tiago fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. E aí você fala: peraí, Lucas, você está me dizendo que eu, um pecador moribundo, miserável, que compreendi o que você está falando aqui, eu posso me aproximar de um Deus tão santo, um Deus tão justo e tão perfeito? Eu digo que naturalmente, meus irmãos. O autor aos Hebreus entendeu essa mensagem, por isso que ele fala: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E ele não para por aí, ele fala: aproximemo-nos, portanto, do trono da graça, confiantes de que iremos receber graça e misericórdia por parte de Deus para sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos confiança, meus irmãos, quando vamos ao trono de Deus, porque estamos ajudados pelos méritos de Jesus Cristo. Ele nos salvou, meus irmãos. Ele nos salvou e Ele nos leva à presença desse Deus santo. Ele faz a ponte entre nós, miseráveis pecadores, e um Deus tão santo que não contempla o mal de forma alguma. Jesus Cristo, esse é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a razão da nossa existência. Amém, meus irmãos. Agora entramos no terceira e última etapa da conversão do perdido, da salvação do perdido, desse processo, que fala no seu boletim aí, que essa última etapa, ela, pela graça de Cristo, o pecador é salvo por Deus. Pela graça de Cristo, o pecador é salvo por Deus. Aqui o apóstolo Paulo está, talvez, resumindo a grande argumentação que ele faz nesses 7 primeiros versículos. Ele fala bem o que está... Como é que funciona tudo isso que aconteceu nesses 7 primeiros versículos. A gente não pode, de forma alguma, compreender a salvação como uma transação entre nós e Deus, como se Deus contribuísse com a graça e nós contribuíssemos com a fé. Muitos pregam por aí que é dessa maneira, meus irmãos, mas não é assim não. Mas não é mesmo dessa maneira. A salvação nasce no coração de Deus, é efetuada pelo próprio Deus. Não há outro caminho, meus irmãos. A gente percebe aqui o quê? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto aqui, ele não está se referindo necessariamente à fé. Lógico, a fé ela é um dom de Deus. Em última instância a gente vai perceber isso. Mas o isto está se referindo a todo o processo de salvação. Pela graça vocês são salvos. E ele termina lá na frente. E isto não vem de vós. Isto é um dom de Deus. É um presente gratuito do Senhor. Receba isso então, meu irmão.
E o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração positiva do verso número 8. Deus é gracioso, Ele é bondoso, amoroso e salvou vocês, meus irmãos. E depois no verso 9, ele fala algo um pouco negativo. Ele fala não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque o fato de sermos cristãos jamais pode nos dar motivo para jactância, para autopromoção, vanglória, orgulho próprio. Não, meus irmãos. Não é assim. Na verdade, o cristianismo ele é a única religião que consiste na busca de Deus pelo homem, não o contrário. Não é a gente que busca Deus, é Deus que vem e nos dá vida, como o texto está dizendo. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E por fim, no verso 10, ele parece combinar as duas coisas. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Não são as nossas boas obras que vão nos levar até o céu, mas somos nós que vamos levar as boas obras para o céu. Apocalipse nos garante isso, meus irmãos. Por isso que precisamos fazer essas boas obras. Obras essas, como o texto diz, Deus preparou numa eternidade passada, para que nós andássemos, vivêssemos o tempo inteiro solícito na prática delas. Deus preparou isso para que a gente as praticasse incessantemente. Então, meus irmãos, se você realmente é alcançado pelo Senhor Jesus, se Deus realmente te alcançou, você deve ser solícito na prática de boas obras. Se você não é, meu irmão, realmente questione-se a si mesmo, reconsidere sua salvação e procure arrepender-se de seus pecados. Precisamos ser solícitos na prática de boas obras. E um bom exemplo disso nós vimos agora há pouco, no vídeo do Ministério Semear. Estamos fazendo isso, meus irmãos. Todas essas coisas que fizemos aí de aulas, de sopa, de ajuda, tudo isso, como o Davi falou, é uma ponte para o Evangelho, para o que realmente interessa, para o melhor bem que a gente pode oferecer para uma pessoa, o próprio Evangelho. E para concluir, meus irmãos, relembremos que o processo de salvação do perdido que foi encontrado pelo Senhor Jesus, embora seja diferente com muitas pessoas, porque Deus ele agiu de uma maneira específica comigo. Com Humberto, Deus agiu de outra maneira. Com Lamonier, de outra maneira. É verdade, mas todo o processo de salvação segue essas etapas que nós falamos aqui hoje. Estávamos mortos, tanto eu quanto Lamonier quanto Humberto. Fomos vivificados por Deus em Cristo Jesus. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso foi pela graça do nosso Senhor. Amém. Tudo foi pela graça do nosso Senhor. Você se lembra daquele homem que eu contei no começo deste sermão? Aquele homem que nasceu naquela família boa, que começou a crescer e se envolver com coisa errada e só tinha pensamento de suicídio, meu irmão. Aquele homem que estava completamente perdido, estava desmoronando, acabado, sem esperança alguma. Como eu falei, Deus o alcançou, meus irmãos. Deus o alcançou, Ele está aqui hoje, pregando essa palavra para vocês, para demonstrar que essa palavra é verdade, para demonstrar que Deus ainda dá vida a pecadores, que Deus ainda usa pecadores para anunciar o Evangelho, e é por isso que estamos aqui hoje, meus irmãos. Que Deus seja glorificado em tudo. Amém.